Boa noite. Vamos dar continuidade ao trabalho iniciado na segunda-feira passada, quando a gente tratou da distribuição das variáveis aleatórias contínuas. Fizemos aquelas definições iniciais, que envolvia a função de densidade, a função de distribuição acumulada, a esperança e a variância. Fizemos alguns exemplos e, ainda no mesmo material, na aula 14, vamos ver a partir de agora as distribuições de probabilidade da variável aleatória contínua. Hoje, nós vamos ver duas, né? A distribuição uniforme e exponencial. E na próxima semana, teremos duas aulas para ver uma. Né? A gente tem uma aula para ver duas hoje, semana que vem teremos duas aulas para ver uma distribuição. Porque essa distribuição que a gente vai ver, ela é muito especial, ela é muito importante, e ela tem detalhes e características singulares, né? E, enfim, ela tem uma importância muito grande em todo o estudo das probabilidades e da estatística. Então, ela merece, sim, uma semana inteira só para ela. Ela merece uma tabela e vocês vão trabalhar com essa tabela, certo? Tudo que a gente vai ver na próxima semana, certo? Envolvendo essa parte, essa distribuição, tá? É de suma importância. Mas hoje vamos trabalhar com essas duas aqui. Deixe-me mostrar o nosso material, né? Estamos na aula 14, que fala das variáveis aleatórias contínuas. E do que nós vimos na aula passada, ficou faltando exatamente essa parte aqui, que é a distribuição uniforme contínua. Eu vou apresentar essa distribuição uniforme. Ela é apresentada inicialmente aqui como um exemplo, mas eu vou apresentá-la como se eu estivesse tentando resolver exatamente esse exemplo, mas já apresentando a distribuição uniforme. Então, eu poderia descrever, né, que uma variável aleatória x segue, ou tem, ou possui uma distribuição uniforme. E aí, quando ela é uma distribuição uniforme, ela é sempre definida em um determinado intervalo numérico, tá? É definida intervalo. Aí eu posso colocar o intervalo AB, tá? Depois a gente dá configurações desse intervalo AB, tá certo? A variável aleatória x, eu gosto de colocar isso aqui no formato de equação, também o intervalinho no formato de equação. A variável aleatória x tem distribuição uniforme, definida desse intervalo. Ainda vou colocar que ela tem uma notação. Sempre que a gente trata de distribuição, a gente tem uma notação para ela, né? E é sempre começando com x e u. Ou seja, x tem uma distribuição. Então, aqui, o uniforme a gente pode representar apenas pela letra U ou pelo nome uniforme. Mas é interessante que o intervalo está bem definido. Então, o que está escrito aqui em cima está colocado aqui embaixo em forma de notação. X tem uma distribuição uniforme definida no intervalo entre A e B. Só isso. Essa é a notação. Agora, continuando o texto, né, porque isso aqui, na verdade, foi uma espécie de aposto. Continuando o texto, se, se a sua função de densidade é uma função de densidade, né, que a gente sabe que é a f de t, dada por uma função constante, este intervalo. Faz sentido? Bom, quando a gente trata de variável aleatória contínua, né,
O que nos interessa é conhecer a área abaixo da curva que define a função. A gente já viu, né, o exemplo que foi dado, né, uma função crescente, e tinha uma área e ela variava porque a função era crescente. Então, logo no início, o valor da probabilidade era menor, porque a função ela tem uma área menor, e ao passar do tempo a área vai aumentando. Tinha um outro exemplo que eu cheguei a mostrar, mas não cheguei a fazer, que é a função triangular, né, que o comportamento é exatamente de um triângulo, né? Então, na parte mais baixa do triângulo, a área é menor, porque tem a probabilidade é menor, porque tem área menor. A parte mais alta, a área é maior, porque tem probabilidade maior. E você vai fazendo todo o processo de definição da área. Mas quando a gente diz que a distribuição é uniforme, faz sentido a gente imaginar uma função constante. Porque a função constante ela é uma reta paralela ao eixo x. Né? Então, se ela é uma função constante, o que vai acontecer aqui é isso aqui, olha só, o desenho, tentando fazer o desenho aqui adequado. Tá? Aqui é o x, aqui é o f de x, f minúsculo, que representa a função de densidade, tá? E aqui eu tenho um intervalinho A e B, tá? Eu tenho preguiça de escrever, A e B aqui, P, tá? Só para fazer um tracinho aqui, ó. Esse é o intervalo A e B. Então, quem é essa distribuição? Ela é contínua no intervalo A e B, então ela tem esse comportamento aqui, ó. Função contínua. Contínua não, constante, tá? Uma função constante no intervalo A e B. É exatamente essa daqui, tá? Ela é uma função constante igual a que valor? Ela é constante igual a um determinado valor. Vou chamar esse valor de K. F de x igual a essa constante K no intervalo AB. Como é que eu escrevo isso? Né? Essa é a função, tá aí. Né? Ela, lembra que os outros exemplos que eu dei uma função crescente, eu dei uma função triangular, tem outras funções com outras características, são uma curva qualquer. Essa não, ela é uma reta paralela ao eixo das abscissas, logo ela é uma função constante. E está definida no intervalo AB, ou seja, ela é exatamente essa semirreta aqui, paralela ao eixo x. Dentro desse intervalo, fora desse intervalo, ela é nula, ela é igual a zero. Então, ela é aqui e aqui. Ela não tem definição. Tá, quem é f de x? Vamos ver, né? Porque a gente precisa de f de x. Ora, ora, ora. Neste caso, f de x, f de x vai ser igual a uma função constante k. Ah, cadê? Aqui. Vai ser igual a uma constante k quando x está entre a e b. Ou seja, se x está entre a e b. E ela vai ser igual a zero, caso contrário. Então, essa é a minha função de densidade. F de x é k, constante, quando x está entre a e b, e zero, caso contrário. Ok, né? Olha só, x tem distribuição uniforme A e B. Lembra que eu disse que toda vez que a gente coloca essa notaçãozinha aqui de distribuição, tá certo? A, a distribuição, né? A distribuição que essa variável está definida, ela tem os parâmetros aqui. Então, esses são os parâmetros da minha variável aleatória. E eu informei também que é necessário conhecer esses parâmetros. Você tem que conhecer os parâmetros. Então, o que significa conhecer os parâmetros? Significa que com esses parâmetros você consegue encontrar tudo que você precisa. Então,
tanto a função de densidade, consequentemente a de distribuição acumulada, a esperança e a variância, estão em função desses parâmetros. Em outras palavras, eu quero dizer que f de x tem que ser função A e B. Mas olha só, f de x igual a k. K não é A nem é B. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar exatamente um jeito, um modo, uma forma de fazer com que f seja função de A e B, dado que f é igual a k. Então, eu vou aqui na minha função, e com isso aqui, com essa informação aqui, eu tenho condições de saber quem é k. De que forma eu posso saber isso? Ora, ora, ora. Eu tenho que fazer k em função de A e B. Eu sei que essa área aqui, dessa região abaixo da função, ela tem que ser igual a 1. Toda essa área daqui. Tudo isso aqui. Tá? Essa área toda tem que ser igual a 1. Isso aqui a gente sabe que é justamente a segunda propriedade da função de densidade. Né? Integral de f de x dx igual a 1. Quer dizer que toda a área, né, abaixo da curva, no intervalo de definição, tem que ser igual a 1. A curva é essa reta, o intervalo é A e B, e a gente sabe que isso aqui tem a área 1, e a gente sabe mais ainda que essa figura aqui, ela é um retângulo. Retângulo? Eu sei a área do retângulo, não sei. Qual é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura, eu conheço a base, conheço a altura. A base é isso aqui. A altura é isso aqui. Eu tenho a base e tenho a altura. Né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Quem é a base? A base é menos A. Então, a base é B menos A. Cadê o B menos A? B menos A. E a altura, quem é a altura? É exatamente o K. Então, isso é minha área. B menos A vezes K. E essa área é igual a 1. Aqui. Então, eu posso dizer que K que multiplica B menos A é igual a 1. Né? Só esse pedaço aqui. Eu posso dizer que K que multiplica B menos A é igual a 1. Logo, quem é o valor de K? K igual a 1 sobre B menos A. Isso é verdade? Pode ser. Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque o denominador não pode ser zero. Em que situação o denominador seria zero? Se B fosse igual a A. Mas B não pode ser igual a A. Porque se B fosse igual a A, essa área não existiria. Eu teria aqui um ponto. Então, B é maior do que A. Assuma sem perda de generalidade. Então, sabendo que B é maior que A, isso aqui é positivo. Tá? Então, K é um valor positivo. E é verdade que K é positivo porque K está aqui em cima do eixo, na parte positiva do eixo. Ótimo. Então, K é igual a 1 sobre B menos A. O que significa que a minha função de densidade, que estava aqui escrita bonitinha em função de K, pode ser reescrita justamente em função de B e A. Exatamente pelo valor que é exatamente o K. 1 sobre B menos A. Agora sim. Agora eu posso dizer que eu tenho a minha função de densidade, que está em função de A e B. O F aqui sumiu, o F não veio na cópia. F de x é 1 sobre B menos A quando A está entre A e B. Quando x está entre A e B. E zero caso contrário. Agora sim, eu tenho o valor de K e eu sei que esse valor de K aqui é 1 sobre
B menos A. Logo, conhecendo a minha função de densidade, e ela depende de A e B, eu posso calcular todas as probabilidades necessárias utilizando ela. Mas, dado que eu conheço a minha função de densidade, eu consigo encontrar a minha função de distribuição acumulada. Quem é o F maiúsculo de X? Quem é o F maiúsculo de X? A gente já viu que isso aqui nada mais é do que a integral variando de menos infinito. Vamos lá. Menos infinito até o valor x, e esse valor x está entre A e B, de f de x dx. Mas f de x é uma constante, é 1 sobre b menos a. Isso aqui dx. Tá? Então, a função de distribuição acumulada é isso daqui. Então, basta a gente resolver essa integral. Claro, isso aqui quando? Quando o x está entre A e B. Porque a gente vai fazer a função de distribuição acumulada pensando nisso aqui, ó. Pensando que tem um x em algum lugar aqui. E aí, essa distribuição acumulada, ela pega só essa parte daqui. E o que é que vai acontecer? Quando x é igual a a tendência é que essa área seja igual a zero, porque o x se desloca até A, fechando essa área achurada até zerar. E quando x é igual a B, ele vem abrindo aqui. Ele vem abrindo toda essa pintura e, consequentemente, x sendo igual a B, eu tenho pintado toda essa região, que é justamente igual a 1. Então, essa é que é a ideia da função de distribuição acumulada. Então, esse valor aqui acontece exatamente quando x está entre A e B. Porque x igual a A ou menos que A é igual a zero. X igual a B ou mais do que B, ele acumula 1. Então, a gente só precisa pensar nesse caso aqui. Tá. E quanto que vai ser isso aqui? Olha, isso aqui é uma constante, sai da integral. Eu tenho a integral de dx, que é o próprio x. Né? E outra coisa, como x está definido de A a B, então, de menos infinito a A é igual a zero. Eu só considero de A até x. Porque antes de A, eu não tenho nada definido. Logo, essa integral pode ser reescrita com a integral de A até x. Então, agora ficou fácil. Porque eu tenho essa constante que sai da integral. E eu vou multiplicar isso aqui por x, porque vai ser a integral de dx, tá? Que é o próprio x. E esse x, ele está variando de A até x. Por isso que tem mudança de variável, porque senão você confunde x com x. Tá? Tá, beleza. Isso vai ser igual a quanto? Bom, 1 sobre b menos a não tem nada a ver com isso. Mantém lá, que ele é constante. E resolve isso aqui, o x, que foi a integral de dx, né? Aí, viu, antiderivada, e varia de a até x. Então, esse x, ele primeiro vai receber o valor que está acima, menos o que está abaixo, ou seja, x menos a. Logo, né, isso aqui, reescrevendo apenas, é igual a x menos a sobre b menos a. Isso é a função de distribuição acumulada de x em um determinado ponto x no intervalo entre a e b. Isso quer dizer que essa função aqui, f maiúscula de x, que é a função de distribuição acumulada, ela vai ser igual a zero. Que situação? Quando x for menor do que a. Porque, como eu mostrei para vocês, quando x está aqui antes de a, ela é tudo zero. Tá vendo?
A partir de A até B, x recebe um determinado comportamento, que é isso aqui, que é x menos A sobre B menos A. A não é igual a x, é igual que B. E, por fim, qualquer valor maior que B, x é igual a 1. Ok? Então, essa é a minha função de distribuição acumulada. Ela tem um zero antes, um depois e um comportamento. Esse comportamento é uma função linear, é uma reta, é uma equação, é uma reta crescente, né, que é uma função linear crescente. Tá certo? Linear porque é de primeiro grau. Não tem nenhuma potência aqui do x. É x elevado a 1, na verdade. Tem uma potência 1. Ela é linear primeiro grau. Ela é positiva, ela é crescente porque o coeficiente de x é positivo. Não tem nenhum negativo multiplicando x. Então, ela é uma reta crescente. Eu posso estimar o desenho desse gráfico? Posso. O desenho desse gráfico da função de distribuição acumulada é esse daqui. Uou! Volta. X. F maiúsculo de x, que é a função de distribuição acumulada. Tá? Aqui é, aqui é 1, aqui é 0. Tá? Aqui é A, aqui é B. Até A, ela é 0. Tá aqui. De A até B, ela recebe um determinado comportamento. E de B em diante, ela é 1. Qual é o comportamento de A a B? É o comportamento dessa função aqui. X menos A sobre B menos A. O que é que acontece quando estamos no ponto A? Quando x é igual a A, eu tenho A menos A, que vai dar 0. Então, esse ponto aqui é 0, que está aqui. Quando x é igual a B, aí eu venho aqui, ó. X igual a B. B menos A sobre B menos A, que é igual a 1. Então, quando x é igual a B, o ponto é esse aqui. Então, alguma coisa liga esse ponto a esse ponto. E o que é que liga? Essa função. Que função é essa? X menos A sobre B menos A. É o que eu falei, que é uma função crescente, né? E linear. Ou seja, é uma reta daqui para aqui. Reta, tá? Reta. Faz de conta que eu fiz uma reta. Então, esse é o comportamento da função de distribuição acumulada da variável com distribuição uniforme. Só faltam duas coisas para a gente concluir a distribuição uniforme, que é a esperança e a variância. Né? Quem é a esperança da distribuição uniforme? E aí? Como é que eu calculo a esperança? Através da integral. E qual é a fórmula da integral, que calcula a esperança? Primeiro, ela varia de menos infinito a mais infinito, mas acontece que de menos infinito até A e de B até mais infinito, ela é zero. Então, basta fazer de A até B. A integral de A até B, de quem? De x, que multiplica x menos A sobre B menos A. Tudo isso aqui de x. Salienta-se novamente que B menos A é constante, então sai da integral, né? 1 sobre B menos A. E aí eu vou ficar com essa integral, variando ainda de A até B, de quem? X que multiplica x, que é x ao quadrado, menos x que multiplica A, que vai ser um AX. Tudo isso aqui, dx. Então, eu estou reduzido a resolver essa integral aqui, x ao quadrado menos ax dx. Tá? E é fácil. É fácil fazer essa integral porque
ela nada mais é do que um polinômio de grau 2. Então, que integral vai ser essa, que é que nós temos aqui? X3 sobre 3. Primeiro, deixa eu pôr a constante aqui de volta. Sobre b menos a, constante, está aqui quietinho. Ah, e agora vamos lá para resolver a integral. Integral de x ao quadrado, x ao cubo. O que é que está acontecendo aqui que eu estou conseguindo fazer figuração? Ah, tá fora da equação. Coloca aqui embaixo. Fora da equação. Igual, agora sim. 1 sobre b menos a. Agora foi. X ao cubo sobre 3. Eu não queria que isso acontecesse, não. Só o x ao cubo. Que droga, hein? X ao cubo sobre 3 menos, mais ou menos, né? Ax ao quadrado sobre 2. A x ao quadrado. Esse x aqui ficou maiúsculo por quê? Depois se fechar aqui o parênteses, ele resolveu. Pronto. Né? Esse aqui é o resultado da integral. Esse aqui é esse aqui. Né? Tudo isso faremos de A até B. X variando de A até B. Então, quando x for igual a B, isso vai ficar b ao cubo sobre 3 menos bx b ao quadrado sobre 2. E quando x for igual a A, vai ficar a ao cubo sobre 3 menos a ao cubo, né? Que é x vai ser a ao cubo, sobre a vezes a ao quadrado, que vai dar a ao cubo sobre 2. Né? Ou seja, 1, 1 sobre b menos a, e multiplica substituindo primeiro por b, vai ficar b ao cubo sobre 3 menos ab ao quadrado sobre 2. Menos, aí eu vou fazer a substituição por a ao cubo sobre 3, menos, aí quando eu fizer a substituição por a aqui, vai ficar a vezes a ao quadrado, que vai dar ao cubo novamente. Cubo sobre 2. E a salada está muito grande, né? Deixa eu diminuir esse tamanho de fonte, que me ajuda a ajudar vocês, tá? Isso aqui é o resultado da integral. É esse aqui de baixo. Ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui dentro o MMC entre 2 e 3, que vai dar 6. Tá? E quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Quando eu fizer. Eu tenho aqui ainda 1 sobre P menos A. E aqui dentro, quando eu fizer o MMC, vai dar 6. Né? 6 dividido por 3, 2. 2b ao cubo. 2 b ao cubo. Menos 6 dividido por 2, 3. 3ab ao quadrado. Esse menos aqui, agora vai multiplicar aqui dentro.
Então vai ficar menos aqui. E quando eu faço 6 dividido por 3 vai dar 2, 2a ao cubo. 2a ao cubo. Esse menos com esse menos vai mais. 6 dividido por 2 dá 3, 3a ao cubo. Então, olha que gracinha esse aqui. 2b ao cubo menos 3ab ao quadrado menos 2a ao cubo mais 3a ao cubo. Tem um desenvolvimento disso aqui, tá certo? Que eu posso simplificar, e existe um desenvolvimento que você divide isso aqui por b menos a. É um processo de divisão, divisão de polinômios, tá? Dividir 2b ao cubo menos 3ab ao quadrado menos 2a ao cubo mais 3a. Eu posso dividir isso aí por b menos a. Tá? Quando eu divido isso por b menos a, eu vou ficar... É mais difícil fazer aqui no quadro, é muito mais fácil. Tá? A divisão é essa aqui, ó. Isso aqui, dividido, eu tenho que fazer um símbolo aqui para divisão, tá? Por b menos a. Como é que acontece quando eu fizer essa divisão por b menos a? 2b ao cubo. 2b ao cubo dividido por b. Quem que multiplicado por 2b ao cubo vai dar b? Isso vai ser 2b ao quadrado. 3ab ao quadrado dividido por b. Aí quem que eu multiplicado por 3, né, por b vai dar 3ab ao quadrado. É 3ab. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Resumindo a história, deixa eu levar isso aqui. Isso aqui vai dar o seguinte, tá? Não dá para fazer aqui uma coisa aqui numa nessa telinha, não dá pra fazer uma coisa para fazer no quadro mesmo, ou filmar, enfim, fazer essa resolução. Isso daqui, no final das contas, tá? Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar com isso aqui, deixa eu só... Isso aqui vai ser igual, tá? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre p menos a, que multiplica p mais a vezes p menos a sobre 2. Esse sobre 2 era para ser só aqui, tá? Mas isso aqui é um resumo do que é isso aqui, na verdade. E quando você faz isso, que você corta esse b menos a com esse b menos a, só lhe resta, tá? O que vai ser a sua média. Ou seja, a mais b sobre 2. Porque era uma coisa mais simples de se ver do que olhando, tentar fazer por integral, que foi o caminho mais difícil, tá certo? Se você olha aqui na figura, a média, como ela é constante, ela é uniforme, então a média nada mais é do que o ponto médio. A esperança é o ponto médio. E o ponto médio é a média entre A e B, ou seja, A mais B sobre 2. Tá? Então, chegaríamos a isso. A variância também tem um processo que vai ter que fazer uma continha dessa. Eu vou resumir para vocês, tá? Facilitar a vida de vocês, até porque a conta ia ser mais... Que é isso? Sai daqui. Que a conta ia ser mais complexa de se fazer, tá certo? Então, para facilitar, eu vou dizer, a variância de x é isso aqui, ó. B menos A ao quadrado sobre 12. Tá? Isso aqui é a variância de x.
eu já tenho a esperança de x, que é a mais b sobre 2, e a variância de x, b menos a ao quadrado sobre 12. Tá? Nosso material, quando vai definir, tá? Ele tem primeiro o seguinte, o primeiro exemplo que ele dá aqui é justamente a distribuição uniforme. Tá? Ele dá aquela função, igual a gente fez, só que ele dá já um valor, tá certo? Ele pede para encontrar o valor de K, calcular a equação, probabilidades e encontrar a esperança. Tá? A equação é parecida. Tá? A função de distribuição acumulada também. Tá aqui. Esse comportamento que nós vimos. E a probabilidade que foi calculada ali, porque é o valor que já tinha dito. Mas eu quero chegar lá na definição mesmo, onde a apostila faz a definição, para mostrar exatamente esses elementos que nós encontramos. Assim que eu chegar lá na aqui. Distribuição uniforme, f de x é uma constante no intervalo AB. Fizemos isso. O gráfico é esse aqui. Aqui está dizendo que é o K, já está dizendo que é B menos A elevado a menos 1, que é 1 menos B sobre A. 1, menos B, 1 sobre B menos A. Está aqui o K. Tá? Então, encontrado o valor de K, essa é a função de densidade. É o que a gente fez. Esse X está entre A e B. Distribuição acumulada. Novamente, a mesma coisa. O desenho, o esqueminha, o X, né? A área é achurada. Se X se aproxima de A, ele vai zerando. Aproximando de B, ele vai ficando igual a 1. Tá? Aqui é a mesma fórmula que a gente encontrou. Em função de densidade, distribuição acumulada e o gráfico. Esperança e variância. A apostila nos poupa muito mais do que eu tentei fazer. Já diz que é o ponto médio, é A mais B sobre 2. E a variância fala que é possível mostrar, mas não mostra, B menos A sobre 12. Faz um resumo. Dos resumos, nós temos depois exercícios. São muitos bons exercícios. Todos eles com solução. Depois a gente vai fazer um exemplo de distribuição uniforme. Mas agora, eu quero falar sobre a distribuição exponencial. Tudo que nós vimos aqui, distribuição uniforme, foi encontrado, já está aqui. Tá? Tudo igual ao que foi visto. Igual ao que foi colocado na apostila com relação às funções, com relação à esperança e com relação à variância está aqui. Agora vamos dar sequência, porque a gente agora vai fazer a distribuição exponencial. Distribuição exponencial. Vamos lá. Pensemos. Exponencial, esse nome já me é suspeito, né? É tão suspeito que me faz crer que eu vou ter uma função exponencial. Tá certíssimo. Então, vamos lá. Uma variável aleatória é x em distribuição exponencial de probabilidades com uma notação. Então, vamos lá. Primeiro eu quero a notação da distribuição exponencial. Aquela velha história de sempre. Olha lá. X em distribuição, né? O tiozinho. Eu posso simplesmente colocar ESP, como escrever o nome total exponencial. E essa distribuição exponencial tem um parâmetro. Vou lá, né?
lambda. Esse lambda, ele é conhecido. É o mesmo lambda da distribuição que a gente trabalhou nas variáveis discretas, a distribuição de Poisson. Por quê? Porque a distribuição de Poisson ela é discreta. O que significa isso? Significa que o processo de Poisson ele vai contando pontos, né? É um fluxo ao longo do tempo. Então, aparece uma pessoa aqui, aparece outra, então um carro passa, outro carro passa. A distribuição exponencial ela é a parte contínua dessa, desse processo de Poisson, exatamente nos intervalos, nesses intervalos entre uma Poisson e outra. Então, essa é a distribuição exponencial, ela está ali, ela está definida daquela forma, e ela é contínua, né? Então, esse parâmetro lambda já é conhecido nosso, tá certo? Mas qual é a função de densidade, né? A FDP da distribuição exponencial. Então, a variável exponencial x tem distribuição exponencial se sua função de densidade é essa daqui. Então, eu tenho uma função de densidade da distribuição exponencial. Qual é a função de densidade? É uma f de x, que é igual. Cadê a chavezinha? Lambda é elevado a menos lambda x. Se x maior ou igual a zero. E é zero, mas o contrário. Então, o que nós temos aqui é que a função de densidade com distribuição uniforme exponencial é essa daqui. Lambda é elevado a menos lambda x. Como eu tenho um único parâmetro lambda, então eu só preciso dele. Então ele aparece aqui na minha função. Eu tenho o E, mas o E é uma constante. O E é uma função que você pode substituir, né? Você pode assumir um valor para E, tá certo? 2, 2,7. Quem é E? É exponencial de 1, é o E, tá? 2,71828, arredondando para 2,72, tá? Então, podemos assumir que é igual a 2,72 para poder fazer as contas que nós precisamos trabalhar quando quiser calcular probabilidades com variável distribuição exponencial. Qual é o gráfico dessa figura aqui, dessa coisa aqui, né? Tem um gráfico, tá? Eu vou limpar isso aqui para me dedicar à distribuição exponencial agora. Eu tenho um gráfico aqui. Aqui é o x, aqui é o f de x. Vamos ver como é que funciona o desenho desse gráfico. Fala-se que essa função, tá, lambda é elevada a menos lambda x. O que é elevado a menos lambda x? É um gráfico de uma exponencial negativa. Tá? E esse lambda aqui é uma constante que está trabalhando aqui nessa distribuição. Mas como é que eu faço esse gráfico? Primeiro, como é um gráfico de uma exponencial positiva? Qual o comportamento, né? O comportamento da exponencial positiva é esse aqui, ó. Aqui é 1, tá? E ele cresce exponencialmente, essa é a ideia, né? Esse é o comportamento. Isso aqui é o E elevado a 1. E elevado a x, né? Positivo. Positivo, porque, ó, quando x é igual a zero, né? Quando x é igual a zero,
é elevado a 1, né? Qualquer número elevado a zero é 1. Tá aqui. Quando x for negativo, qual é o comportamento? Ah, tá. Só que essa função, ela começa do zero, tá? Só para começar, ela vem daqui para frente. Tem ela vem aqui para trás. Quem seria e elevado a menos x? Né? Na verdade, é elevado a lambda x. Quem seria? Né? Então, qual seria o negativo disso aqui? É elevado a menos lambda x. Hum? Seria para baixo? O que que acontece? O que que acontece é o seguinte: é elevado a menos. Cadê? É elevado a menos lambda x, tá? Vamos ver o comportamento dessa função, né? Qual é o comportamento da função é elevado a menos alguma coisa? No nosso caso, lambda x. Isso daqui, na verdade, toda potência negativa ela é uma fração onde essa potência está no denominador, ou seja, é isso aqui. Então, e elevado a menos lambda x é 1 sobre e elevado a lambda x. Onde lambda é positivo e x eu estou assumindo maior ou igual a zero, também é positivo. O que é que acontece? Quando x tende para infinito, né? O que é que acontece quando x tende para infinito? Essa função aqui embaixo tende para infinito. Logo, 1 sobre ela tende a zero. Então, ela vai tender a zero. Isso quer dizer que no meu desenho, quanto mais estiver próximo de x, eu vou estar aproximando de zero. Então, é alguma coisa que vai fazer essa aproximação aqui. Né? E o que é que acontece quando x é igual a zero? Quando x é igual a zero, vai dar o quê? 1. Porque vai dar elevado a zero, que é 1 sobre 1 é 1, continua sendo 1. Então, quando x é zero, ela é 1. E quando x é negativo? Bom, não está definida. Né? Mas o comportamento de elevado a menos x é esse comportamento aqui complementar. Tá? Ele faz isso aqui. Vai para mais. Quando x tende para zero, quando x tende a infinito, a função tende a zero. X tende a infinito, a função tende a zero. Então, esse é o comportamento. Isso daqui. Como a minha função só depende, só começa do zero, então a minha função de densidade vai ter esse gráfico aqui, ó. X, f de x, um ponto qualquer, 1 aqui, 1,0 aqui, aqui é tudo zerado, não era para passar para cá, e aqui eu tenho uma coisa que tende a mais infinito, que tende a zero quando x tende a infinito. Então, esse é o gráfico, tá? Esse é o comportamento da minha função exponencial. É feio, mas é isso mesmo. Tá mal desenhado, na verdade. Tá, ok. Então, já sei quem é f de x, já sei o comportamento de f de x, tá? Vai ser aquele ali. E quem é a minha função de distribuição acumulada? A função de distribuição acumulada é a integral, a integral, né, de f de x. Eu já vou iniciando, já vou fazer, tentar para vocês que essa integral não é tão simples. Por que ela não é tão simples? Porque ela vai de zero até um determinado ponto x, né, maior que zero, da função. E quem é a função? É lambda é elevado a menos lambda x, dx.
Talvez aqui eu não tenha tanta dificuldade. Eu tenho que fazer essa integração aqui por substituição e depois por parte, porque eu tenho duas funções multiplicando. Tem lambda, que é uma função constante, e tem um elevado a menos lambda x, que é outra função dx, né? Então, aqui eu tenho que fazer a integral por parte, tá certo? E aí, depois que eu fizer essa integral por parte, eu vou fazer uma igualdade e voltar para a integral inicial. Enfim, no final das contas, né? No final das contas, isso daqui, essa função aqui, vai ser apenas elevado a menos lambda x. Deixa eu só voltar no nosso material, tá? Que ele acaba sendo bem definido com relação a isso. Na verdade, é 1 menos e elevado a menos lambda x. Sabia que tinha alguma coisa faltando. Tá? 1 menos e elevado a menos lambda x, quando x é maior ou igual a zero. X maior ou igual a zero. Tá? Isso aqui é a minha função de distribuição acumulada. 1 menos e elevado a menos lambda x. Eu também preciso conhecer a esperança e a variância. A gente já sabe que vai ser calculada através de uma integral, que é essa daqui, vezes x, o que deixa o nosso trabalho um pouco mais complexo. Eu tenho que fazer a integral por parte duas vezes. Tá? E depois eu vou ter que calcular a esperança x quadrado, porque eu preciso calcular a variância. Então, vou levar mais elementos. Então, no final das contas, tá? No final das contas, é igual a 1 sobre lambda. A esperança é 1 sobre lambda. E a variância é igual a 1 sobre lambda quadrado. Para facilitar a vida de vocês, esperança é 1 sobre lambda, variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Então, está aqui a definição da distribuição exponencial, essa função de densidade. São distribuição acumulada que aparece os cálculos até chegar no resultado. E só esperança e variância que não, mas é possível fazer, mas só que dá muito, muito mais trabalho. Esperança 1 sobre lambda, variância 1 sobre lambda ao quadrado. Então, eu quero fazer um da uniforme e um da exponencial para a gente fechar essa aula de hoje. Né? Aqui, deixa eu ver se eu encontro algum exercício da uniforme. Pá, 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 para, pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Aqui, da Coca-Cola. As latas de Coca-Cola são enchidas no processo automático segundo a distribuição uniforme. Então, essa informação aqui, tá, me ajuda na leitura, a perceber que eu estou trabalhando com a distribuição uniforme. Tá? E é um intervalo de 345 e 355. Aquela lata de 350 ml, né, na verdade, ela tem uma distribuição que está entre 345 e 355 ml. Tá? Então, pergunta-se, qual é a probabilidade da lata conter mais de 353 ml? Né? Então, se você estiver pegando um lote da Coca-Cola, pelo menos é o exemplo que é dado, né, com essa distribuição, né, uniforme, isso, qual é a probabilidade de essa lata conter mais de 353 ml? Né? Então, esse aqui é o preciso desenho, ele vai ajudar a gente. Tá? De que sentido ele vai ajudar a gente? Transformando as informações que nós temos em um conjunto de dados, ele pode ser representado graficamente também. Então, vamos lá. Se são tem distribuição uniforme,
entre 345 e 355, então vem aqui, ó, 345, 355. Tá aqui, distribuição uniforme, esse intervalo aqui, tá? Isso aqui é x, naturalmente, que é f de x. Se ela é uniforme, ela é constante, tá? Ela tem esse comportamento aqui. E qual é a função que é a constante? 1 sobre b menos a. Quem é 1 sobre b menos a? Ora, aqui estão A e B. A é 345, B é 355. Então, a distância entre eles é 10, é igual a 10. Então, eu posso dizer que aqui é 1 sobre 10. Uma função constante, f de x igual a 1 sobre 10. Né? Ótimo. Quando ele pergunta qual é a probabilidade de uma lata conter mais de 363 ml, eu estou aqui nessa situação. Ó. 350, 353, tá? É um ponto bem próximo a 355. E quando eu pergunto a probabilidade de x ser maior ou igual que esse 353, é que eu estou querendo saber qual é a probabilidade, qual é essa área daqui. Eu quero saber essa áreazinha. Então, essa área aqui, como é um retângulo, é base vezes altura. Qual é a base disso aqui? A base é igual a 2. E qual é a altura? É 1 sobre 10. E quando eu fizer base vezes altura, eu estou encontrando o resultado da questão solicitada. Quem é base vezes altura? 2 vezes 1 sobre 10, que vai dar 2 sobre 10, que é 1 sobre 5. Então, a resposta é 1 sobre 5, que é igual a 0,2. 1 quinto. 0,2. Então, a probabilidade de a lata conter mais de 353 ml é 0,2. Depois a gente vê a solução. Né? E aí ele pergunta, qual a probabilidade da lata conter menos de 346 ml? Menos de 346. Mesma coisa, tá? Só que agora eu estou aqui com 346. Esse aqui é um ponto até mais próximo de 345 do que o outro ponto que nós vimos aqui. Mas a gente está interessado justamente nessa areazinha. Novamente, base vezes altura, onde a base é 1 e a altura é 1 sobre 10. 1 sobre 1 sobre 10 vai dar 1 sobre 10. Então, a resposta da segunda é 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Então, respondido os dois itens iniciais, 1 e 2. Qualquer lata com volume 4 ml abaixo da média pode gerar reclamação do consumidor. 4 ml acima pode transbordar no momento da abertura, devido à pressão. Qual é a probabilidade de latas problemáticas? Quais são as latas problemáticas? São as latas que estão abaixo de 4. Eu acho que aqui era 400. Ah, não. 4 ml abaixo da média e 4 ml acima da média. Tá. 4 ml abaixo da média, 4 ml acima da média. A gente já sabe qual é a média, não sabe? Vamos redesenhar aqui. Cara, esse desenho está cada vez pior. A gente sabe qual é a média? Aqui é 343.
355 e 355. Qual é a média? Primeiro você calcular a média, que é já a esperança, né? Lembra qual é a média? Aqui, A mais B sobre 2, né? A média é só somar. Então, eu já tenho A, 345, tenho B, 355. Quando eu fizer essa média, que valor eu vou encontrar? Exatamente o valor aqui do meio, que é 350. A média de 345 e 355 é 350. Encontrada a média, aí eu penso, 4 ml é para mais, 4 ml para menos. O que vai me dar um valor aqui, um valor aqui. Esse valor aqui, 4 ml para menos, é 346. Esse aqui, 4 a mais, 354. Então, os três valores estão aqui. A média, 4 para mais, 4 para menos, que é o que está lá, anunciado, né? Qualquer lata com volume 4 ml abaixo da média e 4 ml acima da média são problemáticas. Então, eu quero saber qual é a proporção de latas problemáticas. Ou seja, eu quero saber qual é a proporção de latas que estão aqui, ó. 4 ml abaixo da média e 4 acima. Então, eu quero saber o seguinte: eu tenho elementos aqui e aqui. Qualquer elemento, qualquer latinha dentro dessa especificação aqui e aqui são latinhas problemáticas. Quero saber qual é a proporção de latinha problemática, né? Então, eu tenho aqui, qual é a área dessa região, qual é a área dessa região, né? Que eu vou somar essas duas probabilidades aqui e obter um valor de proporção, né? Esse daqui é o seguinte, 354, 355, 1 sobre 10. 345, 346, 1 sobre 10. Junta, vai dar 2 sobre 10. 2 sobre 10 é igual a 1 sobre 5, que é 20%. Então, novamente, eu tenho um 20% aqui, né? Eu tenho uma área de 20%, que é exatamente essa área que foi calculada aqui anterior. Não é a mesma coisa? É essa aí, quer ver, ó? Exercício 14.4. 14.4, né? O que a gente chegou lá? A probabilidade de x ser maior que 353, né? Maior que 353, foi o que a gente fez aqui, é 0,2. Tá aqui. Probabilidade de x menor que 346, foi o que a gente fez aqui. E encontrou 0,1. Tá aqui. Aí ele quer saber a probabilidade de x. Latas problemáticas. Ué. 20%, 0,2. Nossa, fez um trabalho tão estranho, tão intenso, tão longe para chegar no resultado. A gente foi bem mais direto, né? A gente foi bem mais direto aqui com o nosso Jamboard. Chegamos à mesma conclusão do item A, que vai dar 0,2.
E aí a resposta, que também é 0,2. Ok? Ok. Bom, se eu quiser saber qual é a variância, né? Se eu chegasse aqui também e quiser saber qual é a variância, porque a esperança a gente já calculou, que é a média, né? Mas se eu chegasse aqui, ó, no 14,4, está pedindo tudo isso. E aqui você usou a média. Se eu pedisse a variância também, como é que eu calcularia essa variância, dado que eu tenho isso aqui? Ora, a gente sabe que variância x de uma variável aleatória com distribuição uniforme é igual a b menos a quadrado sobre 12. Eu tenho b e tenho a? Tenho, está resolvido. Onde estão a e b? A e b estão aqui. Cadê o próprio enunciado do 345 para A, 355 para B. Então, isso vai ser... Bom, deixa eu fazer logo a diferença, né? Porque a diferença entre 345 e 355 é 10. Esse aqui é 10 ao quadrado sobre 12, mais conhecido como 100 sobre 12. Tá? E aí é continha, porque eu não sei fazer essa conta na mão, não. Tá? 8,33. Então, nós temos aqui, certo? A variância dessa distribuição uniforme. Para terminar, um exercíciozinho para a distribuição exponencial. E eu vou pegar o exemplo 14,1, né, que tem uma leitura bem interessante, tá, falando sobre a duração de uma lâmpada. Tá? A duração de uma lâmpada é uma variável com essa FDP. Bom, primeiramente, né, eu olho para o formato da função e vejo que ela tem a mesma característica da distribuição exponencial, porque ela tem uma constante multiplicando E elevado a menos t, olha só que t, tá? Aqui, ó, é em quem f está sendo aplicada, ou seja, é o meu x, né? Então está em função de t, menos t sobre 1000. Então, eu já tenho esse t maior ou igual a zero, e zero caso contrário. E t é medido em horas, tá? É a nossa variável aleatória. Calcula a probabilidade de uma lâmpada queimar antes de 1000 horas. Então, coisa que eu preciso saber é a distribuição exponencial? Confirmado, é assim. Quem é a minha variável? No caso aí é t. Ela tem a função de densidade? Tem. Está aqui. Ela tem essa função de densidade, FDP. Então, eu posso calcular todas as probabilidades, porque eu tenho todos os meus valores do parâmetro. Sim. E quem é meu parâmetro? Meu parâmetro é lambda. E onde está lambda aqui? Se você for lá na funçãozinha, está aqui, ó. Não, densidade. Lambda é elevado a menos lambda se x positivo, zero caso contrário. Lambda é elevado a menos lambda. Eu tenho isso? Parecido. Em t, eu tenho. Por quê? 1 sobre 1000 pode ser lambda, ele vai aparecer aqui novamente, 1 sobre 1000. É elevado a menos lambda t. Então, eu tenho 1 lambda igual a 1 sobre 1000. Lambda igual a 1 sobre 1000. Deixa eu ver se lambda é 1 sobre 1000 ou é 1000. Lambda é elevado a menos lambda. Lambda é 1 sobre 1000. Sim. Lambda é 1 sobre 1000. É o único parâmetro que eu preciso. Porque com esse parâmetro, eu vou substituir
Cadê? Onde é que eu vou substituir? Deixa isso. Eu vou substituir na probabilidade, na função de probabilidade, porque eu quero calcular a probabilidade de uma lâmpada queimar antes de 1000 horas. Então, essa pergunta aqui, tá? Segura esse lambda é 1/1000. Essa pergunta aqui é a seguinte: é a probabilidade de uma lâmpada selecionada aleatoriamente queimar antes de 1000 horas. Ou seja, tem o tempo de vida útil. Então, a pergunta é: qual é a probabilidade do tempo de vida útil ser menor que 1000 horas? Então, é a pergunta: qual é a probabilidade de ter menor que 1000? Você calcular essa probabilidade? Sei. Por que eu sei? Porque eu sei que na distribuição exponencial, né, a probabilidade f de x vai ser lambda elevado a menos lambda tx integral disso. A área abaixo da curva. Né? E essa integral é de 0 até infinito. No caso, eu vou fazer uma integral, só que é de 0 a 1000. Ou seja, integral 0 a 1000 de f de t dt. Que f de t é 1/1000 elevado a menos t sobre 1000. Sobre 1000 é elevado a menos t sobre 1000. dt. Essa integral a gente já sabe calcular. Por que a gente sabe calcular? Porque é a mesma integral que a gente usou para encontrar a função de distribuição acumulada. Só que aí a gente vai de zero, de um determinado valor, um x. Né? Mas a gente sabe que isso aqui, né, isso que eu queria, também não é isso que eu queria. A gente sabe que isso aqui, no final das contas, vai ser igual. Quando eu for calcular essa lambda, elevado a lambda, isso aqui vai ficar igual a menos E elevado, elevado a menos T sobre 1000. Isso aqui com T variando de 0 a 1000. Tá? É, é título de observação, a integral está sendo feita totalmente aqui, tá? Está sendo calculada passo a passo. Né? Aí o que é que acontece? Eu fico com. Porque eu tenho que colocar constante de volta. Tá? Eu fico com menos E elevado a menos T sobre 1000. Com T variando de 0 a 1000. Tá aqui. Menos E elevado a menos T sobre 1000. Com T variando de 0 a 1000. Substituo T por 1000. Isso aqui vai ficar menos E elevado a menos 1000 sobre 1000, que é 1. Menos da integral, menos E elevado a menos. Aí, quando eu substituo por zero, isso vai dar zero, então vai ser elevado a zero. Então, não preciso me preocupar com muita coisa, já que eu estou substituindo por zero. Né?
É menos e elevado a menos um menos e elevado a zero. Quando eu fizer esse menos, vai dar mais. Vai dar e elevado a zero, que é um menos e elevado a menos um. Eu sei quanto dá isso? Sei. Por quê? Porque e elevado a menos um é 1 sobre 2,72. A gente já fez um treino sobre isso. Isso aqui é 1 sobre 1 menos 1 sobre 2,72. E 1 sobre 2,72, posso calcular aqui. A 0,3670, é isso aqui tudo. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 0,36765. E quanto vai dar isso? Menos isso. 0,63235. 0,63235. Então, essa, 63% aproximadamente, é a probabilidade de você selecionar uma latinha e ela está. Não, do tempo de vida útil ser menor que 1.000. Tá? É isso aqui que a gente está vendo. Tá? 0,631. Veja bem, aquele valor ali, que é 632, ele está assim porque o E foi utilizado 2,71, não 2,72. Tá? Isso aí é muito relativo. Tá? Mas é sempre o valor aproximado desse. Estaremos nós adotando 2,72. Sempre. A outra probabilidade, vou fazer leitura, durar entre 800 e 1.200 horas. A ideia é a mesma, né? Quer saber a probabilidade do tempo está entre 800 e 1.200. Então, essa probabilidade vai lá no intervalo e usa a função, que é exatamente isso. Resolvendo, você vai ficar com menos e elevado a menos 1,2 menos e elevado a menos 0,8, que, fazendo aqui os malabarismos algébricos, nós chegamos, e aritméticos também, tá? Nós chegamos a 1 sobre 2,22, 1 sobre 3,33, que é igual a 0,1483. Por fim, a duração média de uma lâmpada nessas condições. Bom, quando eu pergunto isso, está querendo saber só a média. Esperança de ter. Quem é a esperança de ter? Qual é a média? Na distribuição exponencial, a média é 1 sobre lambda, né? Está aqui. Aqui, esperança de x. Então, eu estou interessado em saber a média, né, nessas condições colocadas no enunciado. Basta saber que lambda é 1 sobre 1.000. E quando eu fizer a esperança de x, é 1 sobre 1 sobre 1.000, que vai dar 1.000. Então, a duração média é de 1.000 horas. Está aqui. Esperança de t, que é a média, 1 sobre lambda, onde lambda é 1 sobre 1.000. Então, isso aqui é 1 sobre 1 sobre 1.000, que é 1.000. Duração de 1.000 horas. Aqui tem vários outros exercícios, tá? Envolvendo esses elementos de exponencial, que são muito interessantes. Cabe tentar fazê-los, tentar ler, entender e tentar refazê-los depois. Tá bom? Então, aqui eu tenho um resumo da minha aula, referente à distribuição exponencial. Tem também alguns outros exercícios e suas soluções, assim como tem sido em todas as aulas. Tá? Com isso, vocês terão material suficiente para trabalhar a distribuição uniforme e também a distribuição exponencial de probabilidades. Tá certo? Com isso, a gente encerra a nossa gravação aqui de hoje, né? Levando em consideração